Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! Eu sempre entreguei correspondência de todos os países aqui da América Latina. Tanto que eu conheço todos eles de cor. Agora, outro dia, eu estava lendo no jornal uma coisa que me deixou um pouco grilado. Falava de uma tal de América Andina. Bom, no começo eu achei que fosse erro do jornal, né? Mas aí eu vi que a palavra se repetia várias vezes. Aí eu fiquei curioso. E você? Sabe o que é América Andina? Não, se você não sabe, não se preocupe, porque é sobre isso que a nossa teleaula vai falar hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a Cordilheira dos Andes e a sua importância econômica e cultural nos diversos países que ela atravessa. Vai aprender também quais são as principais características geográficas dessa região de muitos contrastes, que engloba o altiplano, o litoral e a bacia amazônica. E agora, muita atenção, porque a sua teleaula está apenas começando. Vai atrasar? Se agora. Não, os gerentes já estão me impressionando. Nós temos que achar uma solução, viu? Não sei qual é, mas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pensada e depois te ligo, né? Tá bom, obrigado. Pelo visto, temos grandes problemas, né? Grande. Bota grande nisso, viu? Uma rede de supermercados me fez uma encomenda de importação de atum. Eu consegui um carregamento que viria lá do Equador, mas agora eu fiquei sabendo. O navio está com problemas nas máquinas e só vai sair do porto daqui a 30 dias. Vai atrasar. Caramba, 30 dias? Meu Deus do céu, por que isso não vem por terra? Pega o atum, bota num caminhão e vem, ué. Falar é fácil, né? Dá só uma olhada aí. Se o carregamento de atum viesse por terra, lá do Equador, teria que cruzar a Cordilheira dos Andes, passar pelo Peru, pois o Equador não faz fronteira com o Brasil, e entrar aqui, no nosso país, pela bacia amazônica. Quer dizer, se tivessem construído aquela rodovia que ligaria o Acre ao Pacífico, não teria problema. Essa rodovia vai ser muito importante porque vai integrar o Brasil aos outros países andinos. Além disso, vai facilitar o comércio com os países do Pacífico. Acontece que esta rodovia não existe. Então, o que é que eu faço com o atum? Já sei. Vou tentar liberar a carga para outro navio. Peru, Machu Picchu. Querida, os negócios foram muito bem aqui no Peru. Logo estarei em casa. Aproveitei a folga para visitar Machu Picchu. É um lugar assombroso. É de tirar o fôlego, não só pela beleza, como pela altura. Aliás, em toda essa região do continente existem muitos altiplanos. Só sei que eu cheguei lá em cima exausto. Mas valeu a pena. Só faltou passar um disco voador. Até breve. Altiplano ou planalto. Grande extensão de terreno plano no interior de uma cordilheira, cortado por vales. Poxa, mas essa Cordilheira dos Andes é grande mesmo, hein, Maurício? Ela atravessa o território de 7 países. Olha só, já pensou? 7. Ela vai do Mar do Caribe até a Terra do Fogo. São mais de 10 mil quilômetros de cordilheira. E não é só a extensão que impressiona, a altitude também. Seus pontos mais altos chegam a atingir 6 mil metros. E no interior da cordilheira é que se encontram esses altiplanos. Quer dizer, então, que todos os países atravessados pela cordilheira são os países andinos? Exatamente. É daí que vem a denominação de América Andina. E eles têm muitas características comuns. A posição da cordilheira em relação a esses países acaba possibilitando a divisão dos seus territórios em 3 regiões: o litoral, o sistema montanhoso e as imensas planícies internas que formam a bacia amazônica. Mas também é uma região de grandes contrastes. É por isso que aqui, no litoral do Equador e da Colômbia, existem culturas tropicais, tipo banana, cacau, né? Enquanto que aqui, no litoral do Peru, o algodão e a cana-de-açúcar só podem ser cultivados com o uso de irrigação. Vivendo e aprendendo. Agora eu entendi direitinho esse negócio de América Andina. É por causa da Cordilheira dos Andes. Eu percebi também como a cordilheira é importante para a região. Agora eu queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto. E você? Dois grandes grupos ameríndios pré-colombianos desenvolveram civilizações rurais nos altiplanos andinos até aproximadamente os 5 mil metros, entre eles, os Incas. Quando os espanhóis iniciaram a colonização desta região, utilizaram a estrutura já montada destes estados pré-colombianos.
E depois que o Império Espanhol se esfacelou, surgiram os diversos países, constituídos por populações mestiças com uma grande base ameríndia. Observe a distribuição da população na América Andina. Uma densa concentração acompanha o traçado da cordilheira. A principal atividade econômica do altiplano é a extração mineral em jazidas de metais preciosos como a prata, o ouro, o cobre, o chumbo, o estanho, inclusive com investimentos de empresas internacionais, uma vez que tanto a extração quanto o beneficiamento desses metais destinam seus mercados externos. Outra atividade econômica do altiplano é o cultivo de milho e batata nas áreas planas, próximas aos rios. Esta vertente andina contrasta com as imensas superfícies planas da bacia amazônica, onde numerosos rios, entre eles o próprio rio Amazonas, nascem da cordilheira e o clima passa a ser tropical e úmido. Bom, tá certo. Então eu fico esperando o seu telefonema. Obrigado. Tá difícil liberar carga para outro navio. Que sufoco! Até parece que a gente mora num outro continente. Devia ser mais fácil o comércio entre países vizinhos. É verdade. Mas eu tô pensando mesmo na bacia amazônica. Tantos países fazem parte dela que ela acabou meio esquecida. Não participou do desenvolvimento nenhum deles. Nesse ponto a Cordilheira dos Andes atrapalhou um pouco. Ela é como uma muralha. É difícil passar por ela. Manaus, Amazonas. Nando, estou aproveitando bem o meu estágio aqui no Amazonas. É um lugar que vale realmente a pena conhecer. Nunca vi tanta variedade de vegetais e mesmo de animais. Os estrangeiros que aparecem por aqui ficam de queixo caído. E tem que ver como eles se preocupam com a preservação de toda a bacia amazônica. É um assunto de importância mundial. Gostaria de voltar aqui novamente. Da próxima vez, vamos vir juntos. Um beijão de sua Teca. Outro dia, eu entreguei uma carta que veio lá da Venezuela. Aí eu pensei comigo, a Venezuela é um país andino. É porque assim como o Peru, a Bolívia, entre outros, ela é cortada pelos Andes. Só que a Venezuela também divide a bacia amazônica com outros países, dentre eles o Brasil. E tem contato também com o Caribe. Aí eu pensei assim, a Venezuela é um país andino, amazônico e caribenho. Tudo isso, Maurício? Bom, então ela deve ter uma paisagem bem diversificada, né? Claro. Olha, na verdade, o país útil fica mais aqui, na parte andina e caribenha. E não ultrapassa uns 200 quilômetros da faixa litorânea. E repara que essas três paisagens estão bem distintas, olha só. Eles se organizam em faixas paralelas. Tem a Cordilheira Andina, a Depressão do Orinoco e o Planalto das Guianas. E aqui na Venezuela foram encontradas imensas jazidas de petróleo no Lago Maracaibo e na Bacia do Orinoco. Poxa, Maurício, é mesmo, né? A Venezuela, nossa vizinha, é grande exportadora de petróleo. Produtora e exportadora. Ela nacionalizou o petróleo em 1975. E a Venezuela também foi a que fundou a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E é um dos membros mais ativos dessa organização. Maurício, será que a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Equador, quer dizer, todos esses países andinos, eles têm a mesma influência dos Andes na sua economia? Sabe que nessa você me pegou? Eu não tenho muita certeza disso não, viu? Na verdade, não. Poderia-se dizer que esses países são desigualmente andinos. Como assim? Você está querendo dizer que o peso econômico da região andina é diferente em cada um desses países? Isso mesmo. Você quer ver? Olha, aqui diz que enquanto num país como a Colômbia, a região andina contribui com 80% do produto interno bruto, no Peru esse valor é de apenas 15%. Você vê que diferença? Mas esses países também têm muitas coisas semelhantes, tanto que eles criaram um mercado comum. Ah, eu já ouvi falar. É o tal Pacto Andino. Em 1969, os países andinos firmaram um acordo para integrar suas economias em um mercado comum, o Pacto Andino. Este acordo visava principalmente reduzir as barreiras tarifárias entre os países membros. Em 1996, os países integrantes resolveram criar a Comunidade Andina de Nações para acelerar o processo de integração. A Venezuela fazia parte da comunidade, mas resolveu se desligar em 2006 para se vincular ao Mercosul.
Mas quais as vantagens que esse pacto dá a esses países? Muitas vantagens. Por exemplo, reduz as barreiras tarifárias entre eles, né? E também pretende desenvolver programas de industrialização entre esses países. Isso está escrito aqui, olha só. São aproximadamente 100 milhões de habitantes, afinal, é um mercado nada desprezível, né? 100 milhões, hein? É um belo mercado consumidor. Dá para acelerar bem o desenvolvimento dessa região. Mas e nós? A quantas anda o nosso comércio com esses países? Na verdade, nós exportamos bem mais do que importamos para a maioria desses países. Podemos observar no gráfico que o valor das exportações brasileiras em 2007 para os países andinos é muito maior que o valor dos produtos importados desses países. O Brasil apresenta balança comercial positiva em relação a países como Venezuela, Colômbia, Equador e Peru. Isto é, o valor de suas exportações para eles é maior que o valor das suas importações. No entanto, em relação à Bolívia, nossa balança comercial é negativa, devido à grande quantidade de gás natural importado de lá. Mas de maneira geral, nosso intercâmbio comercial com esses países ainda é fraco. A gente devia fazer uma integração maior com esse mercado. Você sabe que essa integração já foi tentada entre os países da Bacia Amazônica? Desde 1978, esses países integram o Pacto Amazônico. Pacto Amazônico? Essa eu não sabia. Você está vendo? Ele tem as mesmas características do Pacto Andino, ou seja, de promover programas de desenvolvimento comum para os países da região. Acontece que, com os problemas das 2 últimas décadas, dívidas externas, essas coisas, né? Esse pacto não foi adiante. Devia fazer logo essa tal estrada até o Pacífico. Aí sim, uma série de problemas seriam resolvidos. Iria facilitar muito o nosso comércio com os países do Pacífico, de outro continente, né? Japão, Coreia do Sul, Formosa. Alô? Sim? Sim. Ótimo. Parece que eu vou conseguir liberar a carga para outro navio. Sei. Enquanto ele resolve o problema dele, nós vamos para a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a Cordilheira dos Andes é o fator natural que agrupa os vários países pelos quais ela atravessa e que formam a América Andina. Viu também que os países andinos têm seus territórios divididos em 3 regiões. O litoral, que é extenso e úmido ao norte e seco e estreito ao sul. Os altiplanos, que são as áreas mais povoadas da cordilheira e cuja principal atividade econômica é a exploração de jazidas. E, finalmente, a Bacia Amazônica, que é a região menos povoada, de alto valor ecológico, mas uma zona de grandes conflitos pela posse de terra. Aprendeu que a Venezuela é um país andino, amazônico e caribenho, além de ser um grande exportador de petróleo. E aprendeu que todos esses países andinos formaram em 1969 o Pacto Andino, visando a integrar a economia da região. Finalmente constatou que o Brasil apresenta uma balança comercial positiva em relação à maioria dos países andinos. Agora é hora de encarar o livro e firmar bem esses conhecimentos todos sobre a América Andina. Até a próxima!